Vamos falar sobre cadeia produtiva, mercado nacional e decisões finais em investimento em hidrogênio verde. Para falar sobre o tema, eu convido ao palco Fernanda Delgado, por favor, Fernanda, que vai fazer a mediação para a gente desse painel. Convido também Paulo Cruz, gerente-geral de Operação e Engenharia da Vale. Luiz Meca, General Manager Power Consulting Latin America, da Hitachi Energy. Convido também Hugo Nunes, diretor executivo de negócios liberalizados da Neoenergia. Hugo Nunes, seja bem-vindo. Vamos lá. Gente, boa tarde. Obrigada, Hugo, Paulo, Luiz. Teve uma mudança aqui de short notice que estava na programação. Quem ia moderar esse painel era o meu querido amigo Felipe Maciel, presidente da IPBR, mas ele teve uma emergência familiar, então tomara que vocês me aceitem aqui como moderadora no lugar dele. É um prazer ter vocês aqui, 3 associados da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, a Hitachi, a Vale, a Neoenergia. Bom, gente, a gente tem um assunto bem legal para falar. A gente já discutiu hoje política pública. Na abertura, a Elbia falou bastante de política pública. O secretário Hollenberg trouxe também aí o que a gente está fazendo na agenda verde do governo atualmente. O painel anterior falou de política pública, do que está acontecendo, né, de todos os investimentos que a gente está trazendo para o hidrogênio verde. E agora a gente vai falar de cadeia produtiva, né? Como o Ítalo da Eletrobras estava falando no painel anterior, o Brasil tem um medo de políticas públicas mal sucedidas, sabe, Paulo? A gente fica um pouco estagnado em políticas públicas empoeiradas que não deram certo no passado, e isso faz com que a gente perca um pouco de coragem, de ousar em políticas públicas novas e empreender não só na vida pública, né, mas na vida privada também. E aí, para falar de cadeia produtiva, a gente precisa falar de coragem, a gente precisa falar de investimento, a gente precisa falar dessa coadunação de uma política ambiental com uma política industrial. E como a gente tira essa indústria do chão, né? Como eu gosto de falar, eu quero ver todos esses projetos virando nota fiscal. E para isso a gente precisa do auxílio da cadeia produtiva. Tomara que eu faça direitinho o que o Felipe Maciel combinou com vocês. Ele costuma ser muito honesto com os painelistas dele. Eu não tenho essa obrigação, eu não sou o Felipe, então vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para cada um e depois a gente faz uma rodada. Eu queria que vocês debatessem aqui com a gente, né? A gente teve o projeto de lei sancionado pelo presidente Lula há 2 semanas atrás. A gente tem agora um novo projeto de lei, o 3027, que traz os incentivos para a indústria de hidrogênio verde. A Neoenergia tem projeto, a Hitachi está entrando para trazer equipamentos, a Vale tem aí aspirações de trazer para baixo o conteúdo de carbono do processo produtivo deles. Queria que vocês comentassem para o nosso público como vocês enxergam esse marco legal sancionado recentemente pelo presidente, quais as virtudes e o que faltou. Mas antes disso, eu queria agradecer ao meu querido diretor Rafael Moura, que está aqui me olhando. Foi ele que cedeu esse palco aqui para a BIV. Eu fico muito contente, a gente está muito feliz desse palco aqui da Beólica e da BIV. Rafael, mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece a ANP, a toda a diretoria, no seu nome, querido. Muito obrigada. Então, vou passar primeiro para o Hugo. Hugo, fala para a gente da perspectiva da Neoenergia. Como você enxerga esse marco regulatório do hidrogênio sancionado pelo presidente Lula e, na sua opinião, do ponto de vista da nossa cadeia produtiva, o que está faltando? Obrigado, Fernanda. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, eu vou tentar responder a pergunta da Fernanda em 7 minutos, 5 minutos, e vou tentar explodir a mente de vocês, como a minha mente explodiu há 2 anos atrás. Para eu começar meu modelo mental aqui, eu só preciso de apresentar a companhia que eu trabalho. Eu trabalho numa empresa que se chama Neoenergia, uma empresa que atua em todos os segmentos do setor de eletricidade no Brasil. Atende a mais ou menos 40 milhões de pessoas.
na distribuição e atua em geração, transmissão e comercialização de energia. Quem é o controlador da energia? Uma empresa que se chama Iberdrola. Essa empresa que se chama Iberdrola é a segunda maior companhia do mundo e tem o maior projeto de hidrogênio verde em operação na Europa, para uma fábrica de fertilizantes. Tem a mobilidade de Barcelona, 60 ônibus a hidrogênio verde. Tem um projeto em UK para refino de petróleo, também hidrogênio verde. Isso me dá um embasamento para tentar explodir a mente de vocês com fatos, dados e números. Eu acho que essa que é a missão que eu tenho agora nos próximos 5 minutos, porque 2 já foram, Fernando. Primeira coisa, a necessidade de descarbonização ela é imprescindível, todo mundo sabe disso. E tem 2 formas de descarbonizar a indústria. A descarbonização direta e a descarbonização indireta. A descarbonização direta é você ir na unidade consumidora do cliente, tá certo? E fazer um projeto de soluções verdes industriais. Troca uma bomba a óleo, que aquece a água a 60 graus, por uma bomba elétrica, fornece energia elétrica renovável, dá 15% de desconto no custo do cliente, tá certo? Estabilidade de preço, porque IPCA deixa de depender do preço do gás e deixa de emitir gás carbônico e deixa de utilizar óleo diesel, óleo combustível ou gás para aquecer água. E a descarbonização direta no Brasil é infalível. Não há necessidade de modelo legal, não há necessidade de marco legal, já está acontecendo e vai acontecer. E a indústria brasileira precisa, porque na década de 70 a indústria brasileira representava 36% do PIB do Brasil. Hoje a indústria brasileira representa 19% do PIB do Brasil. Nós estamos perdendo espaço industrial. É o que se chama de neoindustrialização. Essa está fina, porque o preço do gás do Brasil é caro e porque nós temos as maiores fontes de renováveis mais baratas do mundo. Estou afirmando para vocês porque a minha companhia controladora é a Iberdrola e eu sei o preço da energia elétrica em cada país desse mundão. Afirmo novamente, as fontes alternativas de geração, as fontes renováveis de geração no Brasil são as mais baratas e competitivas do mundo, em função dos nossos recursos naturais. 2. Descarbonização indireta, hidrogênio. É uma forma de você descarbonizar o setor produtivo de uma maneira indireta. Como? Produzindo hidrogênio com fontes renováveis de geração. 60% a 70% do custo do hidrogênio, que nós chamamos de verde, é custo de eletricidade. A eletricidade mais barata do mundo em fontes renováveis está no Brasil. O hidrogênio verde produzindo do Brasil limpo, sem subsídio, sem nenhum... o cálculo feito na ponta do lápis dos países que eu conheço, Espanha, UK, Austrália, Chile, é a mais barata do mundo. Em relação a outros países, com preços menos da metade da produção na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo. Então o Brasil tem um papel fundamental no processo de descarbonização mundial. Nós temos que aproveitar a nossa matriz energética, que já é verde, a expansão que está prevista para os próximos 10 anos, que é a mais competitiva do mundo, e gerar demanda por eletricidade renovável. Como? Produzindo hidrogênio verde. Para quê? 2 utilizações. Ou a gente o exporta em forma de energia para outros países. Exemplo, eu posso exportar amônia para a Alemanha. E aí eu estou exportando fontes renováveis de geração para a Alemanha, é isso que eu estou fazendo, ou agregar valor agregado aos produtos internos nossos. Exemplo, um cafezinho, o melhor café do mundo da minha região, sou do interior de Minas, melhor café do mundo, R$17 o quilo eu exporto, e tomo na minha máquina de Nespresso a R$680 o quilo. Isso é beneficiamento, isso é valor agregado, tá certo? O que nós da Neoenergia entendemos? Que a gente tem que, junto com a descarbonização indireta, agregar valor aos produtos nacionais. Como? Produzindo fertilizante, produzindo plástico, refinando petróleo, produzindo amônia para transporte pesado e exportando os produtos com selo verde. E nesse papel o Brasil é imbatível. Para concluir aqui, Fernanda, para ser bem rápido, temos uma questão que necessitamos passar para que o Brasil se torne protagonista na descarbonização mundial. Uma questão.
os nossos competidores. O Hugo trabalha na Iberdrola. Quem é o competidor do Hugo dentro da Iberdrola? É o México, que também tem projeto de hidrogênio verde. É os Estados Unidos, que também tem projeto de hidrogênio verde. É a Austrália, que também tem projeto de hidrogênio verde. E a Iberdrola está nesses países. A Iberdrola tem recursos escassos. Aonde que ela quer apostar? Aonde for mais viável se implementar. Contra quem a gente concorre? A gente concorre contra uma Europa que tem mercado regulado de carbono e que paga pela descarbonização. A gente concorre contra os Estados Unidos, que tem o IRA e que paga $3 a tonelada de hidrogênio verde só por você produzi-la. Isso é subsídio explícito. E agora o que nós precisamos é de uma política de governo. E aqui eu estou na mesa ao lado da Fernanda, que, sem menor sombra de dúvida, é a pessoa que mais está trabalhando por isso no Brasil. Nós precisamos de uma política de governo clara, tá certo? Para que nós sejamos competitivos a título mundial no processo de descarbonização do Brasil. Para concluir, porque nós temos o hidrogênio verde mais barato do mundo. Eu afirmo para vocês isso na planilha, na ponta do lápis. Fernanda, a gente conta muito com o teu papel em Brasília, tá certo? Para que a gente possa tornar o Brasil protagonista nesse processo. Começar por aí. Hugo, obrigada. É uma satisfação para a Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde ter a Neoenergia como associado. Gente, olha a pressão que o Hugo brotou em mim, hein? Vocês estão vendo, hein? Você falou uma coisa muito interessante, né? A descarbonização é inexorável, ponto. Há aí uma nova ordem econômica mundial verde que a gente tem que fazer parte dela. A gente não tem como escapar. Tem que precificar as externalidades negativas dos fósseis para que você torne o verde competitivo, né? Como você falou, a Europa já faz isso, outros países têm seus pacotes de dinheiro para fazer isso, né? A Namíbia faz isso, o Egito faz isso, o Chile faz isso. Estou dando exemplos de países que não são países desenvolvidos, só para a gente saber que a gente não só concorre com países do norte global, mas com os nossos pares também. Por isso, esses projetos de leis, esses incentivos que a gente trabalha, né, e que vão vir agora no próximo marco legal, são tão importantes. Paulo, obrigada por ter aceito o nosso convite. Fala para a gente da perspectiva da Vale. O que está faltando nesses marcos legais? Quais são os desafios para o hidrogênio verde no Brasil? Fernanda, obrigado pelo convite, obrigado pela organização desse evento aqui. É um prazer falar aqui em nome da Vale. A Vale é uma mineradora, isso é óbvio, né? Na base da cadeia do aço, fornecedor mundial de minério de ferro, níquel, cobre e outros minerais fundamentais para a transição energética. A gente olha para a questão das mudanças climáticas com bastante preocupação, mas vendo também oportunidades de negócios, né? O minério de ferro que a Vale produz, que a Vale exporta, ele é fundamental para a redução das emissões da siderurgia, que hoje representam cerca de 8% das emissões globais de gás de efeito estufa. A gente sabe que o níquel e cobre são fundamentais para a fabricação de equipamentos para geração de energia renovável, para baterias e etc., né? Então, reconhecemos, enquanto empresa, a nossa relevância na promoção da redução das emissões de gás de efeito estufa. Só que a gente tem responsabilidade também dentro de casa, né? Então, as nossas emissões diretas e indiretas, elas são fundamentais. A gente tem um roadmap bastante robusto para a redução das nossas emissões. E a forma como a gente tem visto essa recente lei que foi promulgada, que ela é um marco positivo, embora, como todo marco legal, tenha lacunas e oportunidades ainda para viabilizar o crescimento e a sua expansão, mas eu acho que o simples fato do Brasil hoje ter respondido a essa oportunidade com um marco legal tão expressivo e tão importante mostra que, pelo menos do ponto de vista de legislação, a gente já deu passos largos, né? No que compete ao poder público, houve uma mobilização, tanto no âmbito do executivo quanto do legislativo, para que esse marco fosse promulgado. Ele é fruto, certamente, da convergência de esforços também da iniciativa privada, né, por meio das suas associações, como é o caso da BIV também, e outras também que se organizaram para suportar o poder público na formulação da política pública. E aí, logicamente, que o próximo passo, né, depois de se ver uma lei chancelada ou promulgada, a gente quer saber como é que ela vai ser operacionalizada, que é o que se falou muito ao longo do dia, que é a regulação, ou seja, a lei ele é o guarda-chuva maior, como é que ela vai ser operacionalizada.
certamente todo mundo está olhando com muita expectativa, né? E o que se falou há 2 painéis atrás aqui em relação à coragem é que eu acho que do ponto de vista dos investidores é fundamental que haja expectativa, coragem, energia para suportar a formulação do marco legal, mas também ousadia para fazer os investimentos. No que diz respeito à Vale também, a gente entende que há oportunidade na cadeia do aço, na cadeia dos metais básicos, ou do níquel, do cobre, para o uso do hidrogênio, né? E aí o que a Vale tem feito é não simplesmente investir ela mesma, mas criar um ambiente para que se façam negócios para o aço verde, que ele é muito intensivo em hidrogênio. A rota tecnológica que a gente tem usado usa o minério de alto teor e produtos agregados que a Vale produz, mas também é esse próximo passo da cadeia do aço verde, ele é muito intensivo em hidrogênio. A gente enxerga que esses mega hubs, que são esses polos, esses conglomerados de produção de aço verde, eles podem ser instalados no Brasil. A gente também tem trabalhado para isso, não só como um viabilizador de assimilação dos produtos que a Vale tem, mas também como alavancador de outros negócios que são úteis e são necessários ao crescimento da indústria e do hidrogênio aqui no Brasil. Tá? Então, a Vale enxerga essa questão do hidrogênio não simplesmente do ponto de vista de consumidor, mas muito mais como um fomentador de negócio para os seus produtos. Obrigada, Paulo. É excelente, né? E você fez uma conexão muito interessante, que é o que a gente faz na energia com o que é o objeto desse evento aqui, né? Que é a discussão de inovação, de tecnologia, né? Quando você fala, quando a gente traz novos processos produtivos que vão se utilizar de hidrogênio verde, né? Para trazer o conteúdo de carbono para baixo, como você falou, dessas novas oportunidades de negócio. Vale a gente lembrar, né, e a Vale é uma empresa múltipla que deve estar aliando aí uma multiplicidade de soluções. O hidrogênio verde é uma das soluções de descarbonização, né? Numa pauta verde, numa agenda verde, né? Para você trazer o conteúdo de carbono para baixo, você tem uma série de soluções que você pode lançar mão, né? A gente sai aí, o mundo veio da era do carvão, da era da lenha para a era do carvão para o petróleo, e a gente passa agora para uma multiplicidade de vetores energéticos em que você eletrifica o que pode ser eletrificado, você usa os biocombustíveis, que é a expertise nacional, né? Você trabalha com medidas de eficiência energética, é nada mais barato do que você trabalhar de forma mais eficiente, e o hidrogênio verde é uma das soluções, né? Não é uma bala de prata, não traz todas as soluções, mas como o Hugo colocou, né? De uma forma indireta de descarbonização, o hidrogênio verde congrega aí todas as potencialidades nacionais para colocar a gente dentro dessa pauta e aliando o que eu acho mais importante hoje em dia, né? Pela primeira vez você consegue trabalhar dentro da política pública brasileira a agenda ambiental, a política ambiental com a política industrial. E quando você mostra para o investidor que a pauta ambiental coloca dinheiro na mesa, você alavanca os negócios e você faz isso andar. Meca, meu amigo, passo para você. Obrigada pela Itachi ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você comigo aqui no Rio de Janeiro. Obrigada por ter vindo. Fala para a gente, do ponto de vista da Itachi, também associada da ABIV, o que faltou, o que está faltando, o que vem pela frente nesse marco legal aprovado agora. Muito obrigado. Boa tarde a todos, todas. Paulo, Hugo. Não, a honra é toda nossa, Fernanda, de poder estar aqui, de você ter nos convidado, de sermos associados da ABIV. É grandioso trabalho que você vem realizando nesse pouco menos de um ano. É grandioso mesmo. Pessoal, quem não acompanha o trabalho da Fernanda, acompanhe, porque o trabalho que ela tem feito é absurdamente grande. E eu, como representante aqui da Itachi, eu venho acompanhando as coisas acontecendo lá no Congresso Nacional, e até o final do ano passado tinham 4 projetos andando ao mesmo tempo entre Senado e Câmara. E coincidentemente a Fernanda passou a atuar nesse tempo de lá para cá, do final do ano passado, mais ou menos outubro, novembro para cá. E aí houve uma unificação desses projetos. Unificou-se em um no final do ano passado,
E uniram-se forças, e daí para frente, com um único projeto, e liderado pelo deputado Arnaldo Jardim, que fez um grande trabalho. Quem também não acompanha o trabalho do deputado Arnaldo Jardim, política à parte, foi fantástico o trabalho que ele fez e vem fazendo também, porque houve veto na sexta-feira retrasada, né, por parte do presidente da República com relação ao REHIDRO, né, de incentivos fiscais. Voltou lá para o Congresso para ser rediscutido. Mas o trabalho que foi feito nesses 6, 7 meses para que o marco regulatório saísse foi fantástico, foi maravilhoso. E isso tira a insegurança jurídica do país, para que os investidores passem a realmente acreditar na política deste país com relação ao hidrogênio de baixo carbono. Então eu como cidadão e como Hitachi, que é um grande fabricante de equipamentos de grande porte, daqui a pouco a gente vai falar de cadeia de suprimentos, eu entro um pouco mais de detalhes sobre isso, mas a Hitachi hoje ela fabrica transformadores de grande porte em 3 turnos. E se você for comprar um transformador hoje para uma usina eólica ou solar, você vai entrar numa fila de 3 a 4 anos para receber um transformador. E a Hitachi Energy está buscando locais para investir numa nova fábrica. E ela vem de encontro a essa necessidade que vai haver desses investimentos que vão acontecer do hidrogênio de baixo carbono no país. Então eu vi como extremamente positivo o que aconteceu neste mês de julho, que é o marco regulatório ter sido aprovado no Congresso, ter ido para a sanção do presidente da República e ter sido aprovado só voltou com relação ao REHIDRO, que diz respeito à isenção de PIS e COFINS, para rediscussão no Congresso. Mas já houve reunião já na Câmara dos Deputados, já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado agora, e espera-se que em regime de urgência também seja aprovado, né, nos próximos dias, e que a gente tenha efetivamente esse marco regulatório valendo. Eu acompanhei também com a Beólica, que fez um grande trabalho também, na pessoa do André Temóteo, que está aqui na nossa frente, como responsável pelo grupo de trabalho. Ele é o head de hidrogênio verde na Beólica. Ele também fez um grande trabalho, reuniu um grupo na Beólica para acompanhar, para fazer comentários ao projeto de lei, sugestões, e fez um grande trabalho também para que isso acontecesse da maneira como aconteceu. Hoje o marco regulatório está bem redondo, ele preza por algumas coisas que são muito legais, que preza por um conteúdo nacional, para que haja aplicação do REHIDRO, né, que é a isenção de PIS e COFINS, e foi marcado também no projeto de lei o incentivo à fabricação de fertilizantes nitrogenados no país. Isso é algo importantíssimo. Um país agrícola como o nosso, hoje depende 98% de fertilizantes nitrogenados importados. Isso, de certo modo, é um absurdo se você parar para pensar. Um dos maiores países agrícolas do mundo depender de uma importação de fertilizante, 98%. E a gente tem a fábrica da Atlas Agro, que vai investir no norte de Uberaba, onde em 2028 está prevista a entrada em operação. Mesmo ela com a capacidade máxima, nós vamos continuar dependendo 92% da importação de adubos, né? De fertilizantes nitrogenados. Então, existe um potencial gigante neste país. Gigante. Só se você já parar para pensar de fertilizantes nitrogenados verdes, como da Atlas Agro, que ela vai investir. Eu conheço o CEO da Atlas Agro, ele é um suíço, e ele vai investir em 10 plantas novas aqui no Brasil de fertilizantes nitrogenados, além dessa primeira em Uberaba. E ele está investindo em uma nos Estados Unidos também. Então, só se você parar para pensar em fertilizantes nitrogenados, olha quanto potencial tem.
Então imagina você pegar todo o potencial das indústrias que hoje usam o hidrogênio cinza, que usam amônia, uma amônia suja, cinza. A possibilidade de você ter um combustível sintético, como metanol sintético, como combustível de aviação. Então, olha o potencial que nós temos hoje no país. Então o marco regulatório ele vem muito bem vindo. E também, como interessante do marco regulatório, é que ele também traz para a gente, Fernanda, regulação com relação à certificação do hidrogênio, para que também a gente tenha um padrão de hidrogênio e que também se compare aos padrões internacionais. O que eu vi de não tão interessante é que, embora haja o REHIDRO, né, a isenção de PIS e COFINS e o crédito fiscal, ele vai ser aplicado tanto para produção quanto para comercialização. Então não existe uma divisão, uma definição ainda de onde ele vai ser aplicado. Então, se você parar para pensar com relação ao off-taker, que é aquele que vai comprar o hidrogênio verde, né? Se hoje ele compra o hidrogênio cinza, se ele não tiver um incentivo, embora, aqui como disse o Hugo, né, o preço do hidrogênio verde pode ser realmente um dos mais baratos do mundo, mas se não tiver um incentivo e ele comparar o hidrogênio verde com o cinza que ele compra hoje, se não for num preço compatível, ele não vai comprar, né? Então, se esse incentivo não for bem dividido entre comercialização e produção, pode ser que isso não seja tão interessante, né? Então, não foi bem dividido isso. Isso vai ser ainda um passo posterior para essa divisão, né? Então, isso é o que existe de nebuloso, digamos ainda. Não nebuloso, mas que ainda falta uma definição, né? Uma outra coisa que é bom e ao mesmo tempo é ruim é que definiu-se que o hidrogênio de baixo carbono ele é limitado a até 7 quilos de CO2 emitido na atmosfera por quilo de hidrogênio produzido, enquanto na Europa o padrão é 4. Isso é bom e ao mesmo tempo é ruim. Foi bom porque aumentou-se, porque isso foi algo para se possibilitar a utilização do etanol como um combustível a ser transformado em hidrogênio. Então foi algo, não vou dizer uma manobra, mas foi uma possibilidade, porque o Brasil é um grande produtor de etanol, que é pegar o etanol e transformar em hidrogênio. E para isso precisava se aumentar para 7 quilos, que se fosse deixar em 4 não iria ter condições de utilizar o etanol. Então daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de cadeia produtiva, né, Fernanda? Então daqui a pouco eu tenho mais alguns números para dizer para vocês aqui com relação a prazo de entrega de equipamentos. Mas com relação ao marco regulatório especificamente, eu creio que já falei bastante dele. Obrigado. Obrigada a você, Meca. Eu vou perguntar, eu quero saber onde é que é essa fila para entregar transformador. Fiquei angustiada. Mas sobre a questão dos 7 quilos, realmente houve aí uma emenda de redação de última hora, trocando de 4 para 7 quilos. Mas justamente para isso que você mencionou, né? Para permitir que você tenha outras rotas tecnológicas que possam utilizar esses incentivos, né? É a pluralidade, o uso, a pluralidade para você ter a produção de hidrogênio verde. Mas a lei também traz, e vai ser muito mais explícito agora no PL 3027, que haja uma primazia das rotas de menor emissão. Então, isso privilegia o hidrogênio verde, né, dessa forma. E o 7, ele não só acomoda o etanol, como ele acomoda qualquer alteração metodológica, sabe, Meca? Então, hoje você tem metodologias padronizadas de acordo ao mercado europeu e americano, mas isso não exaure o fato de que a gente pode ter que exportar para o mercado asiático. Por exemplo, eu não sei qual é a metodologia, se lá há uma metodologia do poço ao posto ou do berço ao túmulo. Então, qualquer alteração de padrão metodológico, esse 7 pode acomodar também o próprio hidrogênio verde. Já que o Meca fez esse gancho com a cadeia produtiva em si, que é o nosso objeto, eu queria que vocês comentassem para a gente o seguinte:
Ainda dentro desse projeto de lei, né, ele dá uma série de ganchos, e como o MECA trouxe um dos critérios para concessão desse incentivo, né, só para trazer aqui mais um número, são 18,3 bilhões de reais em 5 anos para produtores e comercializadores de hidrogênio verde, primando aí por aqueles que adensarem mais a cadeia produtiva, primarem pelas rotas de menor emissão, e também aqueles que tiverem algum nível de conteúdo local. Então, vamos falar de cadeia produtiva. Há um sentimento nacional de se trabalhar com conteúdos iniciais de conteúdo local para o desenvolvimento dessa cadeia. Vocês que estão na ponta do mercado, né? O quão factível é ter conteúdo local na cadeia produtiva, né? Que exemplos a gente pode seguir? A gente viu aí o nascedouro, a criação, o desenvolvimento da indústria eólica, da indústria solar. A gente sabe o quão díspares elas foram do ponto de vista de conteúdo local e do desenvolvimento dessa cadeia. Que exemplos a gente pode seguir ou usar, nacional, internacional? Que modelos internacionais, por exemplo, bem-sucedidos a gente tem? Hugo, para você primeiro. Obrigado, Fernanda. Eu comecei a trabalhar no setor elétrico em 99 e aí em 2001 a gente estava na boca do racionamento e comecei a ouvir falar de eólica e solar. Naquele tempo, 99, novinho, né? Aqui o Brasil é país de hidrelétrica, o Brasil é país de linha de transmissão. Esse negócio de eólica e solar, eu nunca vou ver, certo? Em 2009 começou, 2008, 2009, começou aí a expansão de eólica e solar, eólica e solar, eólica e solar. De repente começou a se exigir um índice de nacionalização para a construção de eólica e solar aqui no Brasil, tá certo? E hoje, 85% das últimas eólicas que foram construídas, pelo menos da Neoenergia, foram com produtos nacionalizados, 100% nacionais. Fernando, eu não vou me atrever a tentar responder a tua pergunta com exemplos técnicos. Paulo, vou deixar para você, tá certo? Que vai falar disso muito melhor do que eu. Só tira uma fotografia, gente, do que a gente fez de 2005 a 2015 e repita na indústria de hidrogênio verde. Olha só, há espaço para todo mundo. Tem espaço para metanol, tem espaço para etanol, tem espaço para biocombustível, tem espaço para eficiência energética na indústria e sobra espaço para hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, lo que sea, como dizem os espanhóis. A minha fé e a minha crença nós já fizemos isso no passado e fizemos muito bem feito. Vamos repetir o processo que foi feito. E a Beólica trabalhou nisso firmemente desde o início. É repetir o processo feito no segmento eólico e fazer o mesmo no Brasil. Pessoal, tem demanda interna no Brasil por hidrogênio verde? Por que eu estou perguntando isso? O hidrogênio cinza, ele é muito mais barato que o hidrogênio verde. Eu falei para vocês, o hidrogênio verde do Brasil é o mais barato do mundo. Eu mostro isso para vocês em planilha de Excel. Mas está longe do preço do hidrogênio cinza. Então, os off-takers, o mercado de consumo tem que querer pagar um prêmio pelo hidrogênio verde. Hoje, a indústria tem essa capacidade. Acabei de dar os dados para vocês. A indústria representava 35% do PIB em 70, hoje representa 19%. Não tem essa capacidade. Nós perdemos espaço competitivo mundial na nossa indústria. Certo? A grande questão aqui dá para fazer, a criar mercado. Vou dar 2 exemplos. Brasil, Neoenergia. Primeiro semestre do ano que vem, nós vamos inaugurar uma planta de hidrogênio verde em Brasília para transporte. Vamos colocar um ônibus, não sei se vamos colocar táxi no aeroporto, não sei se vamos colocar van na esplanada dos ministérios, a hidrogênio verde. Como é que a gente fez esse projeto? Pesquisa e desenvolvimento da ANEEL. Algum caminho tem que se achar. A Fernanda está trabalhando arduamente para que se ache o caminho via projeto de lei, via regulação. O ponto da certificação, Paulo, você foi brilhante. Hidrogênio verde,
Mais um minutinho. Hidrogênio verde. Pilha, anodo, catodo, taga a água dentro, enche de energia elétrica, sai oxigênio de um lado e hidrogênio de outro. Eu sou engenheiro, não me mata, Paulo. É só uma forma simples de explicar. Tem demanda no Brasil? Tem. Não tem uma chamada pública da ANEEL agora, tá? Entra no site da ANEEL. Tem uma chamada pública da Agência Nacional de Energia Elétrica para projetos de hidrogênio verde. Nós da ANEEL Energia temos 4. Com 4 off-takers distintos. Grandes, potentes. Padrão Vale, que a Vale para mim é uma referência. Padrão Vale. Agora, o que vai viabilizar esses nossos projetos lá na chamada estratégica da ANEEL? Uma clara política de incentivo. Tá certo? A política de incentivo para a cadeia nacional é fazer o que a Beólica fez junto com todo o país no segmento de eólicas 2005-2015. Nós vamos comprar todos os eletrolisadores no Brasil. Todos os meus projetos de hidrogênio verde no Brasil, da ANEEL Energia, hoje é tudo importado, pessoal. Repitamos o processo que foi feito no segmento eólico, que daqui a 10 anos eu estou vendo, nós estamos em 2024, 2034, ver o que eu vi no segmento eólico. Certo? Para finalizar, tem mercado. E agora, mais um bocadinho de pressão em cima de você, Fernanda. Dependemos muito do seu trabalho para que a gente chegue numa política de governo e numa regulação de certificação, que não tem nada a ver com o governo, isso aí é CCE, para que os nossos produtos verdes sejam aceitos no exterior, tá certo? Porque tem demanda e a gente sabe fazer. E o Brasil é imparável. Estou afirmando isso com dados e fatos. Desculpa alongar aí, Fernando. Você sabe que associado fala, para mim, é fait accompli, né? Mandou, tá mandado, né? Vocês estão... Olha quanta testemunha aqui, Hugo. Fait accompli para mim. Hugo, você trouxe uma coisa muito interessante, que a gente perdeu espaço competitivo na indústria brasileira, né? Os seus números do que a gente tinha de indústria no PIB nos anos 80 para cá, realmente foi o que a gente chamou de desindustrialização. Data vênia não é um fenômeno que aconteceu só no Brasil, né? A gente gosta muito de achar que o Brasil é lá o último, né? Mas isso também aconteceu em vários países latino-americanos. A gente pode atribuir isso, tem muita gente que gosta de atribuir isso ao alto custo da energia, mas não é a energia o grande vilão disso, não. A gente tem pouca produtividade da mão de obra nacional, a gente tem uma carga tributária gigante, a gente tem o custo Brasil, a gente tem questões educacionais muito severas que trazem essa produtividade brasileira para baixo e desindustrializaram o Brasil nos últimos anos, mas a gente está trabalhando para isso. Paulo, traz para a gente da sua percepção o quão factível é a estruturação de uma cadeia nacional, de percentuais de conteúdo local, como o Hugo falou, vamos mirar na indústria eólica. O que do ponto de vista da Vale, como vocês estão vendo isso? Fernanda, curiosamente eu trabalhei no Ministério de Minas e Energia na época em que o boom das eólicas estava começando, né? Eu vi nascer o Proinfa, e aí tem muita gente que critica muito o Proinfa por conta de tarifas prefixadas, valores elevados, etc. Por outro lado, se a gente quer ver uma indústria se consolidando e uma indústria que não sobreviva de subsídio, necessariamente o mercado tem que se viabilizar. Como é que o mercado se viabiliza? Logicamente, para quebrar alguma disfuncionalidade original, tem que ter subsídio, tem que ter incentivo. E o conteúdo nacional é fundamental, né? Máquina não viaja bem. O ideal para a máquina é ela ser produzida próximo de onde ela vai ser usada, né? Você vê que o custo logístico, via de regra, das grandes máquinas, ele é quase o preço do produto. Então, quanto mais perto o produto for produzido de onde ele vai ser usado, melhor. Para a cadeia do hidrogênio, que está no coração dele, é o eletrolisador. Na verdade, o que o mundo tem de eletrolisadores de grande porte? Pouca coisa. Se a gente for ver a época do Proinfa fazendo esse paralelo, os maiores aerogeradores que havia na época eram de 200 kW. 200 kW hoje é um chaveirinho comparado com o que a gente vê, né? Então, assim, a gente vai ter que conviver um tempo com uma curva de aprendizado, mas que da forma como a gente tem visto, pela convergência de esforços, pelo ambiente de negócio que está se estruturando, a gente vai ver também uma curva rápida de aprendizado.
para o Brasil, especificamente, é muito importante que se desenvolva uma cadeia de fabricação de equipamentos, fabricação do equipamento que está na base, e, como eu disse, o coração dele é o eletrolisador. Se a gente quiser produzir de forma competitiva, a gente tem que ser competitivo ao longo de toda a cadeia do hidrogênio, não só na oferta de energia, mas também no aproveitamento dela para a produção do hidrogênio. E aí, mais uma vez, né, o que a Vale tem a ver com isso? Né? A Vale está criando um ambiente para um off-take de hidrogênio, embora ela não seja o major off-taker aí, mas o ambiente que a Vale está criando com os mega hubs é muito positivo. Então, para todo negócio nascente, é música para os ouvidos saber que vai ter demanda. Né? Então, o sonho de qualquer empresário, qualquer negociante é saber que tem uma demanda para o seu produto. Então, em se viabilizando esses mega hubs que a Vale está estruturando, vai haver demanda para o hidrogênio. Fundamental que a mesma convergência que a gente tem visto para a promulgação da lei, que haja também para o restante da cadeia, que é necessário para que o hidrogênio se viabilize enquanto um negócio. Né? Se a gente for ver, gente, o subsídio ele funciona da mesma forma que uma política afirmativa. Política afirmativa que a gente sempre vê muito nas questões sociais, o subsídio do ponto de vista econômico tem mais ou menos a mesma função. O ideal é que um dia o Brasil prescinda dele, mas no início é indispensável fomentar, é indispensável um conteúdo nacional mandatório, né, justamente para que eventualmente, progressivamente, esse subsídio ele deixe de ser necessário, mas hoje ele é fundamental, indispensável, para que essa cadeia do eletrolisador, eu tenho enfatizado bastante, mas eu sei que ele arrasta toda a infraestrutura necessária para que ela se viabilize dentro de um ambiente de negócio, em que haja investidores, haja empreendedores corajosos que queiram fazer do hidrogênio um negócio. Obrigada, Paulo. Você trouxe várias coisas interessantes. Eu já gostei do máquina não viaja bem, né? Certamente. Você tem que ter a produção ali no consumo. E eu gosto de falar que subsídio é igual filho, né? Você cria filho, sustenta filho, paga a faculdade. Uma hora você fala assim, vai, malandro, larga, né? E aí você pede, filho, que tal uma joia de presente, né? Assim, eu peço para minha filha, lava a louça para mamãe, né? Assim, filha, lava a roupa, leva o cachorro. E aí você começa a catar as coisas do filho, né? Filho, e aquela viagem para a Grécia, quando é que você vai me dar? Então o subsídio é igual filho. Depois você começa a pedir de volta, né? A indústria do hidrogênio verde certamente vai se configurar dessa forma, né? Esse filho vai devolver aí 7 trilhões de reais de impactos afetos diretos e indiretos para o PIB brasileiro até 2050 e mais 200 mil empregos. Você trouxe um ponto interessante também, né? Toda a cadeia produtiva e informação tem problemas, né? Para quem vem do setor de óleo e gás, você tem questões aí de disponibilidade de sonda até hoje de uma indústria que existe aí desde 1800 do Coronel Drake. Isso não está nas manchetes dos jornais, assim como a gente vê essa discussão que vai faltar eletrolisador, vai faltar transformador. É lógico que a gente vai ter problemas de cadeia produtiva, é lógico que a gente vai ter problemas de infraestrutura. Isso é normal do desenvolvimento de qualquer setor industrial, ainda mais o hidrogênio verde, que a gente está nascendo do zero, né? Só existem projetos pilotos. Os primeiros vão ser agora, Fortescue, Neoenergia, Casa dos Ventos, enfim. Luiz, eu passo para você. E do ponto de vista da Hitachi, como a gente configura essa cadeia produtiva nacional? Que exemplos a gente pode usar? O que é tão factível? O quão factível é esses percentuais? Ou que percentuais de conteúdo nacional? A gente começa pequeno, escala grande? A gente já começa grande? Qual a sua percepção? Essa Fernanda é ótima, né? Subsídio é que nem filho. Ela tem umas frases legais, mas o hidrogênio dela é mais legal porque é verde. Isso ela já falou algumas vezes, né? Bom, Fernanda, como eu disse há pouco, a Hitachi tem hoje uma grande perspectiva de crescimento no país. A gente acredita muito no crescimento do país, tanto que vai se investir numa nova fábrica. Se não acreditasse no país, não ia investir numa nova fábrica. E não vai ser pequena não, pessoal, vai ser uma fábrica grande. E a capacidade hoje que a Hitachi tem lá em Guarulhos é uma big fábrica. E não dá conta em 3 turnos. E precisa investir porque vai vir muita coisa nesse país. Eu acredito muito. Com relação a eletrolisador, como bem disse aqui o Paulo e o Hugo,
é o coração de uma planta de hidrogênio, ou de amônia, ou de metanol sintético, o que quer que seja, porque o hidrogênio verde ele é gerado com a eletrólise da água. Você pega o hidrogênio e mistura com nitrogênio, você transforma em amônia, que é o modo mais fácil de transformar e armazenar o hidrogênio. Por isso que muitas das exportações vão ser feitas no formato de amônia. E o armazenamento aqui também. E a amônia também é utilizada, no caso aí de fertilizante hidrogenado, como eu falei agora há pouco, é utilizada amônia para a fabricação do fertilizante nitrogenado. E você pode pegar amônia e aí você mistura com CO2 e você vai ter a fabricação do metanol sintético. Então, acredito muito na fabricação de eletrolisadores no Brasil. Mas hoje só existe um fabricante de eletrolisador no país, que hoje é a Neumann Nesser, que é a antiga Hytron, né? Só que a capacidade deles, eles estão ampliando a fábrica em Minas, eles vão poder fabricar 70 megawatts por ano. 70 megawatts por ano, guarda esse número, 70 megawatts por ano. A planta de fertilizantes nitrogenados da Atlas Agro, que eu acabei de mencionar agora há pouco, é de 270 megawatts. Então você faz uma conta nisso, então você pega a produção de 4 anos de um fabricante nacional só para atender esse primeiro projeto da Atlas Agro. Ela vai ter mais 9. Olha o potencial. Se eu hoje fosse mais novo e fosse investir em alguma coisa aqui nesse país, eu investiria numa fábrica de eletrolisador. Meu Deus, vai ter um potencial gigante aqui. Só existe um fabricante aqui. E vão existir inúmeros projetos que já estão mapeados de hidrogênio verde no país, sem contar as indústrias que hoje usam o hidrogênio cinza. Só de plantas de hidrogênio verde novas no país, hoje estão mapeados 41 gigawatts. 41 gigawatts. Então vocês imaginam uma planta no Brasil de eletrolisador que por ano só faz 70 mega. Olha o potencial que tem de fabricação de eletrolisador aqui no Brasil, para atender 41 giga de projetos de hidrogênio verde hoje mapeados nos hubs espalhados pelo Brasil. E segundo a Green Energy Agency, que fez uma pesquisa neste primeiro semestre de 2024, a capacidade produtiva, juntando todos os fabricantes de eletrolisadores do mundo, é de 19 gigawatts só no primeiro semestre. Você multiplica isso por 2, você vai ter 38 gigawatts por ano, juntando todos os fabricantes de eletrolisadores do mundo. 38 gigawatts eles conseguem fazer por ano. Como eu disse agora há pouco, só no Brasil tem 41 gigawatts mapeados. Então você imagina, juntar todos os fabricantes de eletrolisadores do mundo hoje não consegue atender os projetos do Brasil. Vão vir inúmeros projetos no Chile, projetos na Argentina, projetos nos Estados Unidos. A Iberdrola, como ele falou aqui, a Iberdrola está investindo numa planta de eletrolisador lá na Espanha, junto com a Air Liquid, se eu não me engano. A Fortescue, que é um dos investidores grandes no Porto do Pecém, está montando uma fábrica na Austrália de eletrolisador. A capacidade deles vai ser de 2 gigawatts por ano de eletrolisador. Então, olha a carência que existe de eletrolisador no mundo hoje. Então, imagina o potencial que existe de fabricar aqui no país. Só tem um fabricante. Alguns meses atrás, eu recebi uma visita da China Energy. É uma empresa que opera uma estação de tratamento de água em Limeira. E eles estão buscando parceiro no país para fabricar eletrolisador aqui. Eles estão de olho e eles são fortes também lá na China na questão de offshore wind. Então vai começar a aparecer um monte de empresas chinesas querendo parceria no mundo para fabricar eletrolisador. Então esse é o grande gargalo hoje. Talvez as empresas não estejam hoje
ainda na fase de usar o Primavera e o Project, e começar a colocar, fazer um cronograma para ver o caminho crítico, para ver o quanto que o eletrolisador é crítico hoje no empreendimento. E até enviei uma mensagem hoje para o meu amigo Rodrigo Santana, lá da Atlas Agro, e falei para ele, ô Rodrigo, eu fiz esse levantamento aqui por causa de um debate que eu vou estar amanhã. Poxa, como é que está a fabricação do seu eletrolisador? Você já colocou o pedido? Porque senão você vai demorar 4 a 5 anos para ter o seu eletrolisador, hein? Porque a capacidade produtiva aqui no Brasil não consegue atender, vai ter que importar, né? E outra coisa que também não é tão crítico, mas compressor de hidrogênio também demora em torno de 2 anos um compressor de hidrogênio, que também é um equipamento que precisa ser encomendado com antecedência. E todo o restante, a parte de filtros, a parte de sistema de bombeamento, não olha o potencial que existe de desenvolvimento da cadeia produtiva no Brasil para atender o hidrogênio verde. É gigante. Então eu acredito demais nisso, Fernanda. Acredito demais no potencial que vai ser desenvolvido no Brasil. E a Hitachi está olhando para esse mercado muito forte. Eu, como responsável pela unidade de consultoria dentro da Hitachi, a Hitachi tem uma unidade de consultoria, então eu não vendo produto nem sistemas, eu vendo consultoria. Eu já estou há 2 anos olhando esse mercado e trabalhando já com todos esses investidores, né, de hidrogênio verde no país. Então a gente acredita muito no grande desenvolvimento que vai acontecer aqui, Fernanda. Excelente, obrigada, Meca. Você trouxe aí o ponto, né? Hoje o Brasil consome 500 mil toneladas de hidrogênio cinza, né? 330 mil toneladas são para refino de petróleo pela própria Petrobras. É lógico que a cadeia produtiva ela não vira a chave de um dia para a noite, né? Então tá bom, todo mundo troca seu processo produtivo, troca seus bicos injetores, troca seus queimadores por aquilo que queimam por hidrogênio verde. Essa troca é paulatina, né? Esses financiamentos são demorados. Tudo isso leva tempo. E é ao longo desse tempo, dessa transformação, dessa transição, que essa cadeia produtiva se acomoda, que essa cadeia produtiva que a gente acredita tanto, que a Hitachi acredita, que a Neoenergia acredita, que esses fornecedores acreditam, né, que essa cadeia produtiva vai se acomodando. É bom ouvir, né, o investidor dizendo que vai trazer X milhões de investimentos para o Brasil, porque na minha cabeça eu sempre penso assim, pô, esse maluco é inteligente pra caramba, né? Ele fez conta, se ele está trazendo $1 bilhão para o Brasil é porque vale a pena, né? Ele tem uma equipe inteira de gente inteligente atrás dele que fez essas contas. Não tem gente inteligente lá na Vale? Diz que tem. Então é porque fizeram essas contas e porque isso vai dar dinheiro. Então isso significa emprego, isso significa renda, significa arrecadação para o Estado. Essa arrecadação é que sustenta o Bolsa Família, o Bolsa Escola, os programas sociais. É isso que a gente tem que pensar. E não demonizar o investidor. A gente tem que terminar, lamentavelmente, é muito legal essa conversa, né? Quanto mais técnica, quanto mais detalhada a conversa, mais interessante ela fica. Eu queria passar para vocês, para as considerações finais e que a gente fizesse uma última reflexão, né? Como vocês combinaram aqui com o Felipe. A gente tem agora os desdobramentos desse regramento em direção à organização da cadeia produtiva, em direção aos programas de incentivo e à concessão desses incentivos para a montagem dessa indústria. A gente vai ter 2 agências reguladoras trabalhando coadunadas, né? A ANP e a ANEEL. Queria que vocês comentassem, esse momento das agências reguladoras é um momento delicado, como vocês veem isso se acomoda, assim como a cadeia produtiva, qual a preocupação de vocês em relação a isso e falasse também das considerações finais de vocês. Começando por você, Hugo, por favor. Fernanda, vou começar pela pergunta das agências. Eu já trabalhei na Agência Nacional de Energia Elétrica há 6 anos. É imprescindível a ANP, a ANEEL em todo esse processo. Agora, digo para você, sim, de conhecer as nossas agências e de conhecer outras também. Eu estou muito confiante, Fernando, independente do momento conjuntural que se passa. Sabe por quê? Porque nós temos agências sólidas estruturalmente falando.
Nosso país ele é conhecido por respeitar contratos, e o nosso país é muito conhecido pela sua regulação que não olha para trás. O meu grande ponto aqui é, daqui para frente, o que a gente vai ter. E aí eu já entro nas considerações finais, que é o seu segundo pedido. Aqui tem um investidor em hidrogênio verde. Aqui tem um grande off-taker em hidrogênio verde. Aqui tem um grande fabricante de equipamentos de hidrogênio verde. Aqui eu entendo, Fernanda, que tem toda a cadeia que está de mãos dadas contigo, que é o nosso porta-voz em Brasília. Tá certo? Eu vou falar só do meu lado, que é o lado do produtor de hidrogênio. Dá um espaço pequenininho para gente, para ver se a gente não vai e não faz. Até agora eu não tenho nada. E já mencionei para vocês 5 projetos. Um que vai iniciar a operação em Brasília no primeiro semestre do ano que vem, mobilidade pública. Vai estar lá para a gente ver. 4 projetos de pesquisa e desenvolvimento na chamada estratégica da ANEEL, com 3 off-takers grandes. Se há um norte, se há um caminho, o investidor vai lá e coloca dinheiro porque ele acredita no país. Ele acredita no potencial que a gente tem. E, reafirmo, é o hidrogênio verde mais barato do mundo, dos que eu conheço. Agora ainda tem um espaço para hidrogênio cinza. Esse espaço precisa ser percorrido com política pública e respectiva regulamentação. Ah, mas é incentivo. Hoje em dia a palavra incentivo / subsídio, ela está proibida. Pessoal, vamos pensar aqui nos números que a Fernanda colocou para a gente? 18,3 bi de 2028 a 32. E vai retornar 7 trilhões até 2050, é isso, Fernanda? Pô, cara, não preciso fazer conta, Coloca 18 bi de contribuição social lá, de incentivo fiscal, isso retorna 7 trilhões para você. E a quantidade de empregos? E a melhoria na vida da população? E o Brasil como protagonista na descarbonização mundial. Nós, brasileiros, somos capazes de sermos protagonistas no processo de descarbonização mundial por meio da eletrificação direta e indireta dos setores produtivos. Para concluir, eu não falo de política, eu sou político, sou apartidário. Mas se eu fosse presidente da República, era o caminho que eu ia pegar agora, Fernanda. Sabe por quê? Era o que mais projeção me daria no cenário internacional. Em função da capacidade que o Brasil tem de descarbonizar o mundo, em função das nossas fontes renováveis, porque o universo deu essa bênção para a gente. Fernanda, o investidor quer investir. 2 caminhos apareceram, eu já estou te falando de 5 projetos concretos. Seja a nossa porta-voz lá em Brasília, que o boi passou, aonde um boi passa, a boiada passa também, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Hugo, é a gente que agradece, é bom saber, né? O investidor quer investir. Vocês viram quantas vezes o Hugo repetiu. E você trouxe um ponto importante, né? As agências são muito sólidas. O Brasil é reconhecido internacionalmente por isso. A gente gosta de falar, nós temos 90% da matriz renovável. Eu gosto de dizer que o Brasil é bonito por Deus e renovável por natureza. Mas não é só renovável por natureza, né? O Brasil não tem questões geopolíticas, não tem que responder por questões geopolíticas. O Brasil tem instituições sólidas, tem uma continuidade dessas políticas públicas da área do setor de energia. E como o Hugo trouxe, né, há uma agenda verde sendo trabalhada, considerada, aprovada, que vai levar a gente para essa nova ordem econômica mundial verde. Paulo, o que você comenta para a gente em relação a regulação que vem aí, ao regramento, né, a coadunação de trabalho aí entre as agências e suas considerações finais, por favor? Fernanda, as nossas agências reguladoras, elas têm um papel na estruturação do mercado, ou seja, define-se um marco legal e depois você disciplina os elementos fundamentais do mercado sem restringir a atuação dos investidores. A agência reguladora, ela não está ali para restringir ou até mesmo para dosar o investimento. Ela cria ambientes para que os negócios aconteçam, né? A circunstância das agências
é muito peculiar, muito particular, mas eu acho que no papel da regulação é fundamental que a gente considere certificação, a disciplina para o mercado, para que os elementos de mercado, de investimento que a gente espera com o marco legal, de fato, eles se consolidem. E, gente, na Vale nós existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. A nossa visão é fazer com que a vida seja melhor e que o futuro seja transformado e que isso seja feito junto. Está escrito, é a nossa missão. Quem entrar no nosso site vai ver isso. Que a gente enxerga a partir desse desenvolvimento da política do hidrogênio, aí política com P maiúsculo, né, uma política robusta, abrangente, transversal, é que de fato hoje a gente veja um amanhecer de algo muito grande que está surgindo. Por isso do engajamento da empresa, por isso que a gente junta a mão com todo o setor produtivo. A nossa expectativa de fato é que esses elementos para uma política pública que crie um mercado pujante de fato se viabilize. A gente tem muito compromisso com o nosso país, né? E realmente a gente leva a sério o nosso propósito de melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Então, estamos juntos, contem conosco e vamos fazer acontecer no nosso país, porque a gente consegue. Obrigada, Paulo, por ter aceito o nosso convite. Tenho certeza, né, há um papel muito importante da iniciativa privada, né? As novas teorias do papel do Estado hoje são muito diferentes do que era o papel do Estado há uns anos atrás, né? O papel do Estado não é só a mão reguladora. Hoje a sociedade, a iniciativa privada tem uma mão muito mais poderosa dentro do mercado. Cabe a gente como sociedade, em espaços como esses, né, entender que mudança climática, transição energética é um problema do cidadão comum. Isso vai ser o nosso último painel aqui, a Beólica e a BIV, no dia de hoje. Isso é um problema do cidadão comum e é um problema das empresas privadas também. Então, é papel da sociedade, de cada um de nós cobrar qual a responsabilidade social daquilo que a empresa retira, recebe, usufrui do meio ambiente. A gente tem certeza do papel da Vale. Bom, eu já fui Vale, então isso não vale. Obrigada, Paulo. Luiz, suas considerações finais e seus comentários sobre as agências. Obrigada. Obrigado. Com relação às agências reguladoras, há um tempo atrás, há uns anos atrás, estava sem dúvida qual seria a agência que ia regular o hidrogênio verde. Então era a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, a ANEEL ou a ANP. E decidiu-se pela ANP, o que sempre me pareceu ser o mais razoável. Afinal de contas, estamos falando de hidrogênio, né? Mas com a contribuição da ANEEL, isso ficou definido, né? Então eu acho que foi uma boa definição. Vocês já perceberam que eu sou extremamente otimista e positivo, perseverante, e eu acredito muito no potencial e na capacidade das agências reguladoras brasileiras. Porém, existe hoje um problema, que é a quantidade de funcionários que existem em todas elas, né? Que ao longo dos anos, inclusive, por lei, a quantidade de funcionários é menor do que o exigido. Então, pode realmente acontecer problemas de ter pouca gente trabalhando naquilo que vai ser necessário para o hidrogênio nos próximos meses, né? Mas acredito muito no potencial e na capacidade que o brasileiro tem em sair das situações e dos desafios que são colocados para eles, né? Então acredito muito no potencial da ANP, na capacidade da ANP e da capacidade. Com relação a um recado final, é imenso prazer que eu tenho, Fernanda, de você ter me convidado para estar aqui com você, com os meus amigos aí, Hugo e Paulo, poder participar desse debate e poder, mais ainda, estar participando, Fernanda, de um marco neste país, né? O hidrogênio, o marco regulatório, é um novo marco para a reindustrialização do Brasil. Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos envolvidos em algo que eu vou poder falar para os meus netos, né, porque meus filhos já estão grandes, de que eu participei de algo extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil, né? Então é um orgulho e um prazer muito grande estar fazendo parte disso tudo. E a Hitachi,
como eu já disse, ela está extremamente envolvida nisso também e vai fazer acontecer em tudo que depender dela. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu sei que o tempo já acabou. Obrigado. Obrigada a você, Meca, Paulo, Hugo. Gente, obrigada por terem acompanhado a gente nesse painel. Para fechar, em 1962, o presidente Kennedy foi ao Congresso americano pedir recursos extraordinários para levar o homem à Lua. Eu contei essa história no final do painel do Hitachi Day Energy na semana passada. Ele foi pedir recursos para levar o homem à Lua naquela década e trazê-lo com segurança ainda naquela década. E ele queria fazer aquilo não porque era fácil, mas justamente porque era difícil. E muito mais do que levar o homem à Lua, ele queria pelos spin-offs que levar o homem à Lua trariam para a ciência, para a tecnologia, para a educação, para o meio ambiente, para a sociedade, tudo aquilo que geraria das inovações que adviriam de se levar o homem à Lua. Até hoje, a NASA tem mais de 2.000 patentes que advieram apenas do programa espacial. Hoje eu faço essa reflexão com vocês de que, assim como em 1962 o presidente Kennedy pediu recursos para levar o homem à Lua, hoje o Congresso Nacional pediu recursos para construir a indústria de hidrogênio verde no país. Uma indústria sofisticada, limpa, de alto valor agregado, complexa, que vai levar o Brasil a essa nova ordem econômica mundial verde, que vai levar a gente para a economia do século XXI, descarbonizada, complexa e de alto valor agregado. Obrigada por terem acompanhado a gente nesse painel.